Vamos nessa então, porque os 18 senadores integrantes da CPI da pandemia, incluindo 7 suplentes, já gastaram 3.700.000 reais com a chamada cota parlamentar. O cotão permite que os parlamentares obtenham o ressarcimento de quaisquer despesas. O valor inclui apenas os reembolsos de gastos alegadamente ligados à atividade parlamentar. 2 senadores respondem por quase 20% dos reembolsos. Omar Aziz, com 352 mil reais, e Rogério Carvalho com 321 mil reais. Do outro lado da linha de gastos estão Eduardo Girão, que gastou 3.500 reais, e Flávio Bolsonaro, que somou 60 mil reais em gastos. Outra curiosidade do dia na CPI da Covid-19 se refere ao empresário Luciano Hang, que tem depoimento marcado para esta quarta-feira. Com o intuito de economizar dinheiro público, ele se adiantou aos membros da comissão. Vamos ver então o que ele publicou nas redes sociais. Pessoal, eu estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho todo o tempo. Toda quarta-feira vai estar disponível. Eu trabalho 24 horas por dia, então eu vou ter todo o tempo do mundo. E se por acaso eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, né? Já comprei para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador e que me prendam. Tá aí a fala do empresário Luciano Hang, agora há pouco publicada em rede social. Vamos começar a discutir então com o nosso Constantino. Consta, acho que são 2 assuntos: os gastos dos senadores nessa CPI da Covid-19, também chama atenção esses milhões que eu relatei, e eu quero uma fala sua também sobre as perspectivas aí do depoimento do Luciano Hang na próxima quarta-feira. Boa tarde, Paulo. Pois é, olha só, quanto a esses gastos, né, a gente sabe que o Congresso como um todo custa muito caro para o pagador de impostos, para o trabalhador brasileiro. Se ao menos não atrapalhasse muito a nossa vida, já era lucro. Eu acho engraçado que às vezes a gente quer medir produtividade e na cabeça da turma de Brasília isso é quantos projetos de lei você deu entrada, quantas coisas você fez para prejudicar a população ou para meter a mão no nosso bolso. Se não fizesse muito estrago, já era lucro. Mas nesse caso é muito pior. A gente paga e paga caro e eles ainda usam e abusam de cotas extras, né, para quê? Para essa CPI circense. Para perseguir, por exemplo, empresários como o Luciano Hang, que estão lá pensando em como gerar riqueza e empregos para o país. Então é muito pior, é muito mais grave. E não é por acaso que a gente olha o Omar Aziz, o petista Rogério Carvalho, como os líderes de gasto. Porque essa turma toda que fala muito em prol de preocupação com terceiros, com as vidas, com os mais pobres, com as minorias, na prática isso é um grande discurso para enganar trouxa, e essa turma vive que nem na babo mesmo, né? Então a gente está acostumado com isso. Essa CPI é uma grande mancha no currículo que já não é dos melhores desse Congresso, né? E com essa notícia que a gente abre hoje, isso é apenas a cereja do bolo, aquele tom mais azedo ainda para a gente lembrar do que a gente está pagando. Quanto às perspectivas da quarta-feira, né? O empresário Luciano Hang já tinha dado a entender que ia lá soltar certas verdades. Por isso, inclusive, que havia uma grande divisão interna. O senador Renan Calheiros bancou a convocação, o convite, a convocação do empresário. Houve ali bate-boca com outros senadores, mas a verdade é que se o empresário realmente se comportar como está prometendo, ou seja, vai responder tudo que perguntar com gentileza, como ele disse, mas trazendo certas verdades. Isso vai ser, obviamente, um dia já de bastante emoção, porque a turma do gabinete paralelo do lulismo quer qualquer coisa nessa CPI, menos verdade. Por isso blindaram os envolvidos no Covidão, por isso saíram de sala quando especialistas vieram trazer certas verdades incômodas. Eles querem apenas palanque para o Lula e para atacar o presidente Bolsonaro. O empresário vai levar outro tipo de fatos ali. Então vai ser, sim, um dia interessante de acompanhar. Muito bem, para quem nos acompanha pelo rádio, não viu a imagem do Luciano Hang justamente com uma algema. Ele comprou uma algema específica aí para entregar para os senadores que quiserem prendê-lo. Piperno, boa tarde para você. Qual a expectativa desse depoimento, hein? Boa tarde, Paulo. Uma boa semana a todos os nossos amigos.
uma expectativa de que talvez a gente veja um show. Eu também não vejo como necessária a convocação do empresário Luciano Hang. E não é porque ele vai dar palco aí, enfim, a bancada lulista aí, até porque eu fico imaginando o seguinte, se a gente enquadrar, por exemplo, o senador Tasso Gereissati nesse ambiente lulista, acho que ele vai ficar meio bravo, da mesma forma que o senador Alessandro, que até fala em ser candidato a presidente também por um outro partido e que nada tem a ver com o PT e o lulismo. Agora eu acho o seguinte, a CPI, ela, obviamente, ela tem figuras, sim, que buscam um palanque, a gente já falou muito sobre isso, né, que buscam essa plataforma de exibição para todo o país, das suas ideias, das suas cobranças, em alguns casos até da sua demagogia e maluquice. Por exemplo, o senador Renan Calheiros, quando insiste na convocação do empresário Luciano Hang, até porque, de fato, ele quer um palanque. O que vai acontecer? O empresário vai acabar negando as dúvidas aí que, por acaso, o senador tenha, a gente provavelmente vai ver algum bate-boca e esse tipo de depoimento não vai levar ninguém a nada. Ele tem, sim, que fazer parte das investigações que já devem se iniciar no âmbito da empresa de plano de saúde, que, inclusive, a gente sabe que divulgou dados falsos, adulterados, dados, inclusive, que foram até mencionados em tweet do presidente da República e dos seus filhos. A própria empresa admitiu, digamos, alguns procedimentos pouco ortodoxos no depoimento de um dos seus executivos na semana passada. Então, já há o Ministério Público para isso. A CPI, ela fez muito bem em levantar essa questão, até porque essa questão agora ela é oferecida para quem tem a capacidade de investigar. Agora, assim, da mesma forma que também a CPI apontou esse escandaloso contrato com a Covaxin de 1,6 bilhão de reais, já falamos também muito sobre ele aqui. Perfeito. Agora, de resto, eu acho que é o momento, então, de se entregar para os órgãos aí fiscalizadores, para os órgãos de segurança, para os órgãos de investigação, aquilo que foi até agora apurado pela CPI. Perfeito. Piperno, você acha que a CPI... Serrão, você acha que a CPI acerta ao convocar o empresário Luciano Hang? Como diria o velho Mário Viana, o juiz do povo, aquele da Rádio Globo antiga, falou, tá falado. Errou! Mário Viana diria isso. Erro completo, besteira total. Essa CPI, eu queria que ela convocasse, sabe quem, de novo? Ricardo Barros. O líder do governo, esse sim, desafiou, disse que teria muita coisa a dizer. Ele agora está sendo também investigado por uma operação da Polícia Federal. Então parece que o pessoal da CPI ficou meio amedrontado com o que ele disse, com coisas que ele falou. Olha, vou contar coisa de vocês. Então, esses senadores dessa CPI, eles se autodesmoralizam. Quando a gente vê a divulgação desse gasto de cota parlamentar deles, então, nossa senhora, as internautas do Renan estão até perguntando aqui para mim, olha, como é que pode os senhores senadores que estão aí trabalhando tanto nessa CPI terem tempo para gastar tanto dinheiro da cota parlamentar? Não é verdade? Estranho, né? Se o cara está lá na CPI, como é que eles tiveram tempo de gastar tanto dinheiro da cota parlamentar? Então a gente fica fazendo até perguntas bobas, idiotas, porque é lamentável o que o político brasileiro, sem nenhuma consciência do papel dele, faz com o povo. Faz com o dinheiro público. Isso aí é uma gastança, é um desperdício total do recurso público e a gente no Brasil tem que rever esse nosso modelo. Político tem que custar muito mais barato para o cofre da nação. Quer ser representante, cara? Isso aí é uma missão sua, pessoal, política. Isso não tem que virar um emprego bem remunerado. Tem que ser, sim, você recebeu o seu recurso, o seu subsídio para ser o parlamentar, mas tem que ser muito menos dinheiro, muito menos gasto com cotas, com assessorias e outras picaretagens que dão margem a quê? Dão margem para que esses sujeitos queiram praticar mais corrupção sistêmica ainda, alimentando ainda mais o maldito Estado cleptocrático sem direitos que temos no Brasil. Então,
É hora da mudança na política e ela virá, porque as pessoas estão ficando de saco absolutamente cheio desse tipo de postura. Uma CPI absolutamente inútil, que o papel dela seria substituível facilmente pela atuação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e outros órgãos de investigação. Governadores e prefeitos, essa CPI não quis investigar. Nota -1 para ela. Bruna, como é que você vê justamente essa convocação do empresário Luciano Hang? Você estava comentando antes da gente começar o programa que você acha que a CPI quer audiência. Eu não tenho dúvida, Paulo. Boa tarde também aos demais colegas e ao público. Quando eu vi que o Renan Calheiros foi a pessoa que insistiu na convocação, falei, nossa, ele está assim sedento para aproveitar o restinho desses 5 minutos de fama, né, que a CPI lhe concedeu. O Renan Calheiros é muito conhecido, mas ele não é alguém conhecido no sentido positivo. Ele é alguém detestado ou alguém temido ou alguém, digamos assim, respeitado, entre muitas aspas, pela sua capacidade de intimidação, de articulação e de uso de uma série de recursos ilegais para alcançar os seus objetivos políticos. Então, ele é uma figura, assim, vista com essa temeridade por jornalistas e outras demais figuras públicas, tá? O Renan Calheiros é alguém que tem uma fama negativa, ao contrário do Luciano Hang, que tudo que conquistou foi justamente por fazer aí esse papel. Ele é o garoto propaganda da própria empresa, uma empresa muito bem sucedida, é alguém que conseguiu conquistar aí a admiração de inúmeros seguidores, faz o papel dele, goste-se ou não, é alguém que é admirado e reconhecido pelo mérito. Então, ele é alguém que dá audiência, né? E como eu já disse aqui anteriormente, uma vez eu ouvi aí de uma política, assim, conversa mesmo, de uma política ligada ao PSDB, que o segredo para você ter uma vida na política bem-sucedida era você nunca colocar o dinheiro do seu bolso. Ou seja, era sempre você receber doações ou pegar o próprio dinheiro público para fazer campanha. E essas verbas, Paulo, que você indicou aí no comecinho do programa, para mim, são simplesmente uma forma indireta de campanha. Esse dinheiro todo aí de reembolso, essa CPI, a gente percebeu que foi usada como palanque de pré-campanha. Tem muita gente aí fazendo campanha antecipada, não são só os pré-candidatos à presidência da República, é todo o Senado unido ali, e a presença do Luciano Hang evidentemente vai elevar a audiência, dando um fôlego a mais para essa pré-campanha, esse Big Brother do Senado que está aí mobilizando os brasileiros unicamente por ser digno de riso. O Luciano Hang fez muito bem em fazer chacota, mostrando a algema que ele comprou, porque a CPI é isso que ela deve inspirar nas pessoas sérias, chacota, porque não dá para realmente levar a sério e tratar como excelência figuras do calibre de Aziz e Renan Calheiros, né?